Nós estamos falando sobre sacerdócio. Na Bíblia, o sacerdote é aquele que apresenta as pessoas para Deus, porque o profeta trazia a palavra de Deus para os homens. Se você dá uma pesquisada aí no Aurélio, você vai ver que sacerdote é aquele que oficializa um ritual, uma cerimônia. Mas para nós tem um entendimento muito maior. Em 1 Pedro 2,9, o significado de sacerdócio é diferente. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, que nós somos a descendência escolhida de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Novo Testamento. No Antigo Testamento já havia sido falado a respeito disso. Moisés, quando ele estava no monte, e ali estava sendo confeccionado as leis, os 10 mandamentos. Ele desceu, o Senhor falou para aquele povo dessa maneira: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, ou propriedade exclusiva, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Essas são as palavras que falavas aos filhos de Israel. O povo de Israel foi separado para ser sacerdote do mundo. Só que quando nós entramos na nossa vida comum, nós falamos do sacerdócio da família. O marido é o sacerdote do lar. Sim e não, porque a mulher também, nós todos somos sacerdotes, segundo a palavra do Senhor. O sacerdote é aquele que apresenta alguém ao Senhor. Em Levítico, tinha umas normas para que as pessoas se tornassem sacerdotes. E eles não deveriam ter algumas mutilações, ser cego, ter alguns probleminhas. Só que nós, falando isso numa linguagem muito espiritual, nós vamos estudar todos esses motivos porque eles não deveriam ser sacerdotes. Eu vou ler o texto para vocês que diz assim, em Levítico 21:18 diz: pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento, no caso o sacerdócio, o sacrifício, caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face, corpo deformado. 19, ninguém com uma perna ou braço quebrado. E 20, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doenças dos olhos, catarata, ou que tenha sarna, ou qualquer doença de pele, em algumas versões, esfinge, e ninguém que seja castrado. Ali está com os testículos defeituosos. Nós vamos falar sobre esses assuntos a cada dia agora no nosso jejum. Qual é o propósito do jejum? Olha, o jejum não muda Deus, tá bom? Nos muda. Quando nós jejuamos, nós nos aproximamos de Deus. Existem algumas coisas que acontecem no mundo espiritual. Por exemplo, em Daniel 10, todo mundo conhece aquele jejum de Daniel, quando ele pediu algo e a sua resposta foi prorrogada por conta de uma ação que estava acontecendo no mundo espiritual. Aí o arcanjo Miguel, que é um anjo de uma patente maior, veio e brigou contra o príncipe da Pérsia e venceu e trouxe a resposta. Então, o jejum nos traz respostas. O jejum aumenta a nossa fé. Tem uma passagem que os discípulos foram expulsar um espírito maligno que estava sobre um jovem, e ali eles não conseguiram nenhum feito. E o Senhor já tinha designado que em nome de Jesus eles expulsariam os demônios, mas não aconteceu, e o Senhor fala que eles tinham pouca fé. Porque aquela casta que não é legião, legião é quantidade. Quantidade de peixe, cardume, matilha de lobo, de demônios é legião. Casta é um tipo. Aquele tipo de demônio só sai com jejum e oração. Porque quando você jejua, quando você ora, o poder do Espírito Santo está sobre você. É essa a função, o objetivo, para nós termos vitória, tanto como igreja, como pessoas comuns na nossa vida familiar, nas nossas finanças, etc, etc, etc. É uma casta. Por que eu falo que existem problemas e o problema? Às vezes é uma casta que está agindo em nossas vidas. E nós vamos falar sobre esse primeiro defeito de uma pessoa que é sacerdote, que ela não pode ter, que é a cegueira. Só que nós vamos falar numa linguagem muito espiritual, porque tem 2 tipos de cegueira. Tem 2 tipos de vista. Melhor dizendo, tem vista e visão.
A Bíblia fala muito sobre os olhos do coração, tem até um louvor. Abra os olhos do meu coração, não é? Quero te ver, porque para entender as coisas espirituais e ver as coisas espirituais, é necessário que os nossos olhos espirituais estejam abertos. Mas os nossos olhos físicos fazem parte da nossa vida e em alguns momentos ele pode até nos atrapalhar dentro dos objetivos espirituais, que é o que nós tratamos aqui. Quando alguém vem se aconselhar comigo, eu falo, olha, eu não sou psicólogo, olha, eu não sou conselheiro matrimonial, olha, eu sou pastor. Então, eu entendo que quando alguém vem falar com o pastor, nós temos que ministrar algo espiritual e à luz da Bíblia, a gente aconselhar essas pessoas. Você já se perguntou a você mesmo ou a Deus, porque tem pessoas que têm algo que você gostaria de conquistar num ambiente religioso, na igreja, ou tem resultados diferentes, fala, poxa, aquela pessoa tem um dom, aquela pessoa recebe uma bênção, mas comigo as coisas não acontecem, eu não sei o que eu preciso fazer para receber algo de Deus. Eu fico questionando e eu estou numa busca. Tem pastores que são muito abençoados, que têm dons variados, mas o que está acontecendo? Certamente Deus, Ele não negaria dons aos seus filhos, mas nós temos que nos acertar, inclusive dentro desse processo, para estarmos aptos para oferecer o sacrifício e apresentar as pessoas para o Senhor. Não tem a ver com Deus, tem a ver com as pessoas. Então, tem um versículo que diz assim, do que vale você ganhar o mundo todo e perder a sua alma, não é? E às vezes nós perdemos, mas perdemos muito. Tem muita gente dentro da igreja que vai perder a alma. O pastor Maurício, quando ele veio no Café Teológico, ele falou que nós vamos ficar surpresos lá no céu. Porque chegando lá nós vamos ter 3 surpresas. Primeiro, nossa, tô aqui. Surpresa, geral. Segunda, você tá aqui. Pessoas que a gente não imaginava vão estar lá. E terceiro, eu não acredito que aquela pessoa não está aqui. Então, do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Mas eu poderia fazer um trocadilho aí. Do que vale perder a alma e perder o mundo inteiro? Do que vale ganhar a alma e perder o mundo inteiro? O que Deus quer para nós? Que nós ganhemos o mundo e salvemos a nossa alma. O Senhor quer te usar. Ele quer te usar em todas as áreas. Deus quer te usar para abençoar pessoas. Eu falo de propósitos. Deus colocou dentro de você um potencial imenso. Você é a imagem e semelhança de Deus. E aí está a resposta. Por que algumas pessoas vão além e eu não consigo ir? Então, nesses próximos dias, nós vamos fazer um processo de limpeza. Talvez que o processo de santificação, porque nós passamos pelo processo de conversão, santificação e glorificação, ok? Nosso corpo que vai para o céu é glorificado. Então estamos num processo de santificação, talvez nesse primeiro momento, a luz das Escrituras, o conhecimento geral da visão de que Deus quer que você tenha, não seja totalmente revelada. Revelar é tirar o véu, você sair do analógico e para o Full HD. 4K agora, né? E para o 4K, talvez não seja assim, mas você vai entrar num caminho de santificação e as coisas vão começar a acontecer. Eu falei sobre vida financeira. Olha quantas pessoas estão sofrendo na vida financeira, vivem na mediocridade. Mediocridade é o quê? É lá embaixo? Não, é no médio, não sobe nem desce. Vai levando a vida. Por conta de alguns detalhes que ela não se atenta. E agora nós vamos tentar arrumar a nossa casa. E vamos falar sobre vista ou visão. O texto fala que para oferecer o sacrifício, o sacerdote não poderia ser cego. O texto de Mateus 6, 22 e 23 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, seu corpo será pleno de luz. Porém, se forem maus, teu corpo estará em absoluta escuridão. Então resolva como você quer viver. Vista é tudo que os nossos olhos físicos conseguem ver. Só que os nossos olhos físicos conseguem ver as dificuldades também.
consegue ver os problemas. Porque quando na dimensão espiritual, é como a águia, é os olhos de águia que vê lá de cima. Quando você está no chão, você vê uma poça de água, ela se torna algo muito grande, intransponível. Mas quando você se torna uma águia, você vê lá de cima, é uma simples poça. E quando nós vemos a nossa vida comum, somente com a nossa vista, e não com a visão que Deus nos dá, os problemas são maiores. E você quer saber um sintoma? Eu não conheço a vida de vocês, eu não sei o que vocês estão pensando nesse exato momento, mas talvez você possa estar pensando, é porque não é você e não sabe o problema que eu estou passando. O Senhor sabe o problema que você está passando. E se você tem a Bíblia como regra de fé e conduta, como bússola, o Hélio tinha uma Bíblia que ele colocou na capa da Bíblia, manual. Se você tem isso como manual, você vai ouvir o que nós vamos falar aqui, vai falar, eu quero. No final desses 10, 11 dias, desse processo do nosso jejum, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero dar uma mudada na minha vida, eu quero dar um up. Eu já vi a vida financeira, e agora, nos outros detalhes da minha casa, na minha vida num todo, eu quero essa mudança. Ela faz você pensar que com apenas sua força você vai vencer. Você enxerga as dificuldades com os olhos físicos. Quando você vê só com os olhos carnais, e você tem uma dificuldade pela frente, você já se empodera, e você fala, vou vencer. Tem pessoas que falam, não, eu sou trabalhador, não, eu sou pai de família, não, eu sou bom naquilo, eu vou conseguir, e fica, estuda, e vai, e não conta com o sobrenatural de Deus. Mas eu queria dar um exemplo que essa madrugada, eu tenho orado de madrugada, e por acaso eu abri um vídeo de um cara chamado Flávio Augusto. Esse é um dos maiores empreendedores do mundo hoje, do Brasil e fora, porque ele comprou um time chamado Orlando City. Ele foi o fundador da Wizard, aqui no Brasil. E a história dele, ele andava de trem, de ônibus, metrô, lá no Rio de Janeiro, começou a comprar relógio no Paraguai, a vida dele começou a crescer, de repente ele montou uma escola. Depois de um tempo, houve uma abertura de mente tão grande na vida desse homem, que frequenta o evangelho agora, diga-se de passagem, e ele tinha 230 escolas, e ele vendeu por um preço muito alto, e ele foi para os Estados Unidos, e ele começou a abrir empresas, a investir, comprou um dos times mais caros dos Estados Unidos. Ele é um homem muito reconhecido dentro da sua missão de empreender, de investir. E eu vou usar isso como exemplo. Nós estamos falando de Bíblia, mas eu vou falar de homens que são grandes investidores, homens que tinham poder aquisitivo bom para fazer a obra de Deus. Eu vou dar um exemplo a princípio aqui de Abraão. Olha, Deus falou, Abraão, pega a sua família, sai da tua terra, tua parentela, e vai para onde eu te mandar. Ele sabia para onde ele ia? Não. Os olhos físicos? Nada. Mas ele já tinha disposição da visão. Visão tem muito a ver com obediência. De repente ele pegou, largou tudo. Ah, mas o Abraão era rico. Ele tinha muitos bens. E quando a gente vê pessoas assim na Bíblia, a gente só fala do Abraão. Mas ele tinha muitos servos. Qual era o diferencial do Abraão? A visão. No começo, ele era somente o Abrão. No final da história dele, ele era amigo de Deus. E hoje ele é conhecido como o pai da fé. Hoje ele é o pai de multidões. Gênesis 12:2. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu não estou falando de pessoas comuns, eu estou falando de grandes homens que Deus usa. E essa madrugada eu estava vendo esse rapaz e um testemunho dele. Eu resolvi pegar esse trechinho do testemunho dele para me linkar como exemplo de como nós devemos lidar com essa questão da visão e da vista comum. Ele vai usar um termo, visão e poder, mas vocês vão perceber que quando você vê as coisas com seus olhos físicos e dentro do seu potencial, você se empodera de uma forma muito falsa. E vocês vão perceber que em determinado momento do vídeo dele, tem um cortezinho, mas ele fala que ele queria ter os braços de borracha para salvar
o filho dele. Põe o vídeo para mim, Hélio, por favor. Preste atenção. Quando eu dormi, eu tive um sonho. Esse sonho que eu tive, eu vou contar para você agora, tá? Tava eu e o meu filho de 2 anos na ocasião, ele tinha 2 anos de idade. Eu estava dirigindo um Fusca lá no Rio de Janeiro, era um Fusca, eu lembro do Fusca, era um Fusca velho, né? E a gente estava subindo, quem é do Rio vai conhecer, uma área chamada Grota Funda, que é uma serra que a gente sobe da Barra da Tijuca em direção a Campo Grande, que era a área que eu visitava ali, alguns amigos, na periferia do Rio de Janeiro. E era de noite. E Rio de Janeiro, à noite, às vezes é um lugar muito perigoso, a Grota Funda é muito escura. E o meu Fusquinha lá, eu tô subindo ali a serra com eu e meu filho no meu Fusquinha. Num dado momento, o Fusca morreu. E aí eu deixei ele descendo na banguela assim. E aí eu encostei mais na frente. E quando eu paro o carro morto, eu saio, eu vejo que tinha uma rapaziada ali, não muito legal ali, parecia ser traficante, sabe? E eu falei, nossa, tô eu e meu filho aqui com o carro enguiçado no meio de uma gangue. Não era uma boa ideia, né? Fiquei preocupada e desci, agindo com naturalidade para falar com o pessoal, para pedir ajuda. Quando eu olho para trás, o Fusca começava a sair uma fumaça, uma fumaceira assim, sabe? E aí eu me dou conta que ele ia explodir. E aí eu comecei a ficar preocupado, comecei a gritar ao meu filho, Breno, sai daí, Breno, sai daí. E aí eu lembro que o Breno era pequenininho, ele ficou em pezinho e pulou com as 2 pernas, assim, para fora do Fusquinha. E quando aí o Fusca explode, explodiu. Quando explodiu, aquela fumaça engoliu assim o Breno. Eu estava numa distância de uns 5 metros mais ou menos do Breno. E eu olhei aquilo e rapidamente eu pensei, cara, se eu não pegar o Breno agora e resgatar ele, ele vai morrer ou queimado ou sufocado pela fumaça. Só que eu não enxergava nada. Ceguinho. E aí eu lembro que eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Aí eu tive uma vontade assim. Eu queria ter poder de esticar os meus braços como se fosse um elástico, assim, e fazer um abraço assim na fumaça. E aí onde quer que o Breno estivesse, eu encontraria e eu puxasse. E aí eu me lembro, naquela fração de segundo, que eu pedi a Deus um poder. Me dá esse poder. Me dá esse poder dos meus braços se alongarem e eu poder salvar o Breno. E aí no sonho eu ouvi uma voz me respondendo assim, abaixa. Me dava uma ordem, abaixa. Aí eu deitava no chão. Quando eu deitava no chão, por debaixo, entre a fumaça e o chão, tinha uma frestazinha assim. E eu conseguia ver os pezinhos do Breno. E aí eu olhava debaixo da fumaça e via os pezinhos do Breno e saía correndo naquela direção e agarrava o Breno, salvava, abraçava assim o Breno, sabe? Salvava o Breno. E aí a mesma voz falava assim, visão vale mais do que poder. Eu acordava. Acordei assim à tarde, assim. Aquilo que você faz com suas próprias forças, com seus braços, esse é o poder. Mas a visão, ela passa pelo crivo do sobrenatural. Porque ele ouve uma voz, embora seja um sonho, e eu estou usando isso como uma ilustração. Ele falou que ele não via nada, via. Sabe o que ele via? Um monte de fumaça. Ele não via o filho dele, mas ele viu um monte de fumaça. E nós vamos concluir e orar para que o Senhor abra a nossa visão e a gente entenda. Sabe, às vezes você tem sido negligente. Você está querendo resolver suas questões apenas com o seu poder, melhor dizendo, com a sua vista comum. E se você estiver olhando, está vendo fumaça, você precisa de algo sobrenatural. Porque visão acontece quando os nossos sentidos sobrenaturais são abertos e nós ouvimos a voz do sobrenatural. E aí nós passamos a ouvir a voz de Deus. Vocês estão entendendo? Às vezes você está passando por uma dificuldade, nós vamos orar por isso. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, você está vendo a nuvem de fumaça. Você vê uma possibilidade, mas você não sabe nem por onde começar. Quando desperto em você a visão, você tem o norte. Só que para isso você precisa ouvir
o sobrenatural. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não aprenderam isso ainda. Porque a visão, ela fala muito sobre o futuro. A fé fala sobre o futuro. Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza absoluta daquilo que você não está vendo. Está lá, mas não é seu ainda. Para que você tome posse disso, você tem que ter visão. Ainda não está diante dos seus olhos, mas ela tem que ser gerada no seu coração. Existem situações que, quando vemos numa perspectiva humana, ela é extremamente pessimista. Tem gente que perde para o pessimismo. Está sempre, eu não vou conseguir, não dá. Tem um ar de admiração por alguém, mas não vê forças. Quando eu falo sobre as ilhas neuronais, que você tem que escavar dentro de você, força para isso, que Deus está querendo te impulsionar para você mudar a sua vida, que há anos precisa ser mudada, mas ela está ali, está naquela toada, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Isso lhe causa um desconforto. Isso lhe causa um desconforto. Mas a palavra do Senhor, ela é positiva. Você se torna uma pessoa sentimental, triste. Ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, eu não consigo vencer o meu problema. Isso daí se torna um atrativo até para chamar atenção. E você vai vivendo aquela vida de mediocridade. Eu estava conversando hoje, lá na loja, eu, a Lu, o Neno e a pastora, e a gente falando sobre liderança, algo que eu já compartilhei com alguém, sobre aquela liderança que inspira, que é a liderança de Jesus, e a liderança que manipula, que é aquela que pega a dor ou o sonho de alguém e traz promessas. Ai, o meu problema, mas o Senhor, e não sei o que, vai lá, a pessoa ajuda na força pessoal, e ajuda, ou então no sonho, não, vamos lá, Deus e tal. Essa daí é a manipulação comum. Agora a manipulação, ela tem algo bom, sim, no primeiro momento sim, mas não te faz mais forte. Porque quando Jesus liderou, ele agia de outra maneira. Olha, ele chegou no lugar, tinha um pessoal pescando, tudo profissa, pescador profissional. Chegou o filho do carpinteiro, no outro dia, todo mundo cansado, ele falou, joga a rede ali. Eles pegaram um monte de peixe, e Jesus poderia muito bem falar, agora vocês podem ser meus discípulos, e uma vez por mês eu venho aqui, e tem peixe para rapaziada, pode abrir as lojas aí, que não vai faltar é peixe para vocês. Tá legal? Ah, Jesus, aí eu quero. Não, ele falou, vocês vão ser pescadores de homens, vão andar comigo, vão estar como ovelhas no meio de lobos. Então, o processo de Jesus na nossa vida é nós aceitarmos, falar, não, peraí, eu tenho que sair desse desconforto. Essa geração de hoje age muito assim. Eu sou da geração X, acho que sim, porque antes da minha veio a Baby Boomer, que era aquela geração que tinha que beijar a mãozinha do pai. Acho lindo a Bia faz isso com você. Que ai de você se passar na frente da conversa do pai e da mãe. Ai do filho que bater pezinho no mercado. Ai. Aí veio outras gerações, Y, Z, a X. Agora tem uma geração aí, o Neném, né? Tem uma geração chamada Neném. Agora você não pode absolutamente nada mais. E está criando pessoas sem resiliência, pessoas que vão sofrer cada vez mais por doenças emocionais, porque não consegue ouvir um não consegue ouvir um conselho que aponta, que fala, olha, tem que mudar. E aí nós começamos a ver o mundo pelos olhos comuns e perdemos a noção do que é visão e do que Deus quer para nós, porque quanto mais vai aumentar as dificuldades, mais perto de Deus você vai estar. E Deus vai te dar vitória, e Ele quer te forjar. Você vai ter que ter momentos a sós com Deus. Jesus também tinha momento de solitude, ia todo mundo dormir. Ele subia no monte lá, ia falar com Deus, e voltava alimentado, porque nós fazemos parte do processo de Deus. Existe uma missão para nós. Agora, se nós continuarmos a ver a nossa vida nas vistas comuns e não na visão de Deus, nós não vamos avançar.
Deus quer te abençoar financeiramente para você abençoar financeiramente. Deus quer que você seja um modelo de família, de mãe, de pai, para você ter filhos que sejam bons pais. O melhor filho é aquele que é um bom pai. A melhor criação que um pai dá para um filho é formar um bom pai. Não aquele filho que está ali, ó, na saia. Não, não é isso. Deus, ele quer forjar dentro da igreja pessoas que tenham visão. Tem um texto em Abacuque, eu acho que é 3, 17 e 18, Hélio. Então nós temos que viver um ambiente de fé, um ambiente positivo, um ambiente de sucesso. Olha o que diz o texto de Abacuque. Parece que as coisas não estão bem. 17. Mesmo não florescendo a figueira. Alguém conhece algum louvor? Ainda que a figueira não floresça. Olha aí. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Olha que caos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha. É assim que funciona. Quando a gente começa a ver as coisas com os olhos espirituais, com os olhos do coração. 2 Coríntios 4, 18, para finalizar. Então eu quero deixar uma mensagem para você que está aqui nessa noite, para você que está me assistindo em casa. Se você está pensando em desistir, nessa noite o Senhor quer ativar a sua visão espiritual. Ele quer avançar você, mudar você de fase. Chega de mimimi, chega de sofrimentinho, chega de chamar atenção, chega de eu não aguento mais, a minha vida, para. Com Deus as coisas são assim, e você não precisa ver com os olhos físicos. Eu falei de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, larga tudo, eu vou te mostrar. E a vida dele foi recheada de milagres. É assim que funciona. 1 Coríntios 4, 18 diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se, mas no que se não. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. O que Deus tem para você é melhor, porque os pensamentos de Deus a seu respeito é bom, perfeito, agradável. Eu acho que é o versículo da moda. Eu parei de falar Romanos 12, 2, porque o Lucas falou: pai, não aguento mais. Mas agora é esse, porque a pastora toda vez fala que os pensamentos de Deus a nosso respeito é esse. E nós estamos aqui na igreja, na casa do Senhor. Um dia nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Uma fé salvífica mudou a nossa vida. A gente vive uma vida que, para quem está no Facebook assistindo, alguém de fora fala: isso é loucura. Eu estava conversando com o Hélio a respeito de situações esses dias, com o Tiago. Quem nos viu, quem nos vê, né, Danilão? Danilão falando nesse frio, estava ali de chinelinho na porta do bar, mas não queria perder a próxima conversa. E aí fala: esse cara dentro da igreja largou o truco. Sabe por quê? Porque tem algo de Deus para você. Aí nós voltamos para as perguntas iniciais. Por que que você já se perguntou ou perguntou a Deus? Porque tem pessoas que têm algo sobrenatural na vida e eu não tenho. Porque nós teimamos em ver as coisas com os olhos físicos e nós não abrimos o nosso coração para os olhos espirituais.